Mais uma vez a paz seja convosco, louvamos a Deus por você que está aqui conosco, mais uma vez, buscando ouvir os ensinamentos do Senhor, buscando se conformar a Ele. Estamos tratando sobre o tema da teologia da alegria e o novo subtítulo do amor. Quem ama se alegra na alegria da pessoa amada. Então, quando nós vemos a ação de Jesus Cristo, é uma ação pautada na alegria do Pai e uma alegria pautada na salvação dos filhos dele. Antes de sairmos de 2 Coríntios, veja mais uma passagem cheia de implicações para a natureza do amor. 2 Coríntios capítulo 1. Cuidado para não derramar. 2 Coríntios capítulo 1. Versos 23 até 2:4. 23 até capítulo 2, verso 4. Eu, porém, por toda a minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé jamais estás afirmado. Peraí, você comeu um monte de palavras. Já está Calma aí, começa do começo de novo, com calma. Você comeu umas 4 palavras nesses 2 versículos, vai lá. Eu, porém, por toda a minha vida, não tem toda, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagra em grande medida. O que aconteceu na carta de 1 Coríntios? Paulo foi doce ou foi pesado? Pesado. Foi pesado. Aquela igreja de Corinto era uma igreja que era conhecida pela não é multiverso, não. Não é multiforme, não. Pela multiplicidade dos seus dons, haviam quase, se não todos os dons. As pessoas eram muito espirituais naquele local. Só que haviam muitas questões básicas que não estavam resolvidas. Entre elas, eles aceitavam que um enteado tivesse relação sexual com a sua madrasta, e eles falavam que era uma coisa comum e era uma coisa de amor. E outras situações que o apóstolo Paulo vem batendo forte. Então o apóstolo Paulo, ele fala que ele escreveu em lágrimas. E ele falou: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não fui ainda a Corinto, porque o coração dele estava o quê? Amargo. Ele pregava, ensinou, e aquelas pessoas continuavam fazendo as coisas erradas, e o coração dele estava amargurado. Então a preocupação dele era que ele trouxesse tristeza e não alegria àquelas pessoas. Paulo escreve sobre uma visita que não fez e uma carta penosa que teve que enviar, 1 Coríntios. Ele explica os sentimentos mais profundos do seu coração nesse texto que nós lemos. Igrejas... Peraí que eu me perdi o virado aqui. Ele explica os sentimentos mais profundos do seu coração com tudo isso que nós lemos. Observe como o fato de Paulo buscar a alegria deles e a sua própria relação com o amor, no verso 2, ele dá razão porque não fez outra visita calorosa a Corinto.
porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Então, Paulo está preocupado com a alegria que ele não estava levando. Ele estava preocupado com a alegria que não havia no coração dele. Ele não iria conseguir ministrar aqueles homens, sabendo que eles estavam agindo totalmente fora do contexto que eles haviam sido ensinados. 2 Coríntios 1:24. De novo, por favor. Pastor, essa espiritualidade que você falou desse povo, era uma coisa genuína mesmo? E nunca se converteram. Não era farisaísmo. O que acontece é, dons espirituais eles são concedidos a pessoas. Ponto. Tá? Aquela igreja era uma igreja que havia dons espirituais. E eles se manifestavam. Só que começaram a se manifestar dentro de um regime que não tinha como objetivo a glória de Deus. Então, a manifestação dos dons espirituais na igreja de Corinto traziam às narinas do Senhor muito mais nojo do que satisfação. Eles eram pessoas que se ensoberbeceram na sua própria espiritualidade. E Deus, quando dá um dom, Ele não retira. A gente vê isso na condição de Simão Mágico. Eu não lembro que capítulo que ele está, que livro que ele está, em que ele olha a manifestação do dom do Espírito através dos apóstolos e ele fala assim, eu quero isso para mim. Mas para quem? Dinheiro. Então o problema não é você ser espiritual ou não, e sim o que você faz com a espiritualidade. Corinto, a igreja de Corinto nunca se converteu, ela sempre foi daquele jeito. E assim a gente vê que se repete até no dia de hoje. Claro. Porque as pessoas usam o dom espiritual para cobrir seus pecados, né? Não que a gente também não tenha, mas geralmente quando alguém tem algum dom, as pessoas já olham para ela com um olhar de perfeição, né? Sim. Entenda que além de hoje as pessoas elas utilizarem os dons espirituais de uma maneira errada, a grande maioria não tem e faz fogo estranho. Fogo estranho. Porque é muito fácil eu espiritualizar uma coisa dizendo que eu vi, que eu dou uma profecia, que eu falei, e essas coisas existem. Não estou falando que não existe. Estou falando que nós temos que usar com sabedoria. O apóstolo Paulo diz que ele poderia falar em outras línguas. Eu nem vou entrar no contexto de língua dos anjos, não é isso. Eu poderia falar em outras línguas. Mas se eu falo muitas palavras em outras línguas, e eu falo na língua materna do povo, pessoas vão ter mais aproveitamento de que forma? Mas e se o cara interpretar? Mas e se? Mas e se? Eu tenho uma caminhada mais ou menos aí de uns anos aí, eu vi poucas pessoas que interpretaram alguma coisa. E mesmo essa interpretação, ela é uma interpretação que você não tem como dizer se ela é ou não cristã. Vem muito discernimento espiritual. Então nós não somos chamados a ficar pregando em outras línguas. Nós somos chamados a pregar em línguas maternas, na língua que o povo entende. Se o povo já tem dificuldade em entender quando você fala em português, imagine você falar outra língua. E as pessoas elas se apoiam nessa espiritualidade porque não tem conteúdo da palavra. Então se eu estou aqui e digo, eis Deus, como uma vez eu encontrei um rapaz na Guará, e ele veio andando comigo assim, começou a conversar, era uma pessoa dita muito espiritual, aí ele começou a olhar para mim, ele olhava para o céu e falava assim, né Deus? Pois é, né Deus? Ó Deus, não é para falar não é para falar isso. Ele estava querendo transmitir para mim, e pode ser que seja, entendeu? Deus faz o que quer. Em que ele estava tendo uma linha direta com Deus ali, entendeu? Para poder me repreender, mas que Deus estava exortando nos moldes de Daniel e Paulo. Isso pode acontecer? Pode, mas é sobrenatural, gente. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E a palavra de Deus, ela não vem para matar a espiritualidade. Ela vem para refinar a espiritualidade. Para trazer a espiritualidade verdadeira. Que pode se manifestar em relação a dores, e não tem problema nenhum com isso. Mas não venha com fogo externo. E as pessoas elas não têm zelo em relação a isso. A igreja de Corinto não tinha isso. O cara estava pregando lá, o apóstolo estava pregando, a pessoa levantava no meio da igreja e começava a falar em outras línguas, e aí entrava um segundo, havia um terceiro, ao ponto do apóstolo Paulo chegar e falar assim, se alguém for falar em outras línguas, fale um de cada vez. E tem que ter alguém que interpreta. Não, eles interpretavam, entravam no meio e começava aquela bagunça. A gente vê muito isso em vídeo na internet.
em que a palavra pregada ela é interrompida. A forma padrão que Deus escolheu para falar com o ser humano não é profecia, não é língua de anjos, é a palavra de Deus. Não é que você não utiliza, mas é uma coisa sobrenatural. Você precisa ter zelo em relação a isso. A igreja de Corinto não tinha isso. Não tinha isso. A igreja de Corinto não tinha isso. Em 2 Coríntios 1:24, que nós já lemos, fica claro que a alegria que está em vista é a alegria da fé. É a alegria de conhecer e descansar na graça de Deus. A mesma alegria... Peraí. É isso mesmo. A mesma alegria que levou os macedônios a serem generosos, como nós já lemos. Quando essa alegria existe em abundância em seus convertidos, Paulo sente grande alegria pessoalmente. E ele lhes diz sem constrangimento que é razão porque não quer roubar-lhes a alegria, é que isso o privaria da alegria dele. Isso que fala um cristão que busca o prazer. O apóstolo Paulo, ele buscava o prazer, ele queria ser satisfeito nas almas que estavam sendo transformadas. Então me alegra quando uma pessoa ela se coloca e se posiciona. Eu me alegro. Então, estava brincando lá embaixo lá do negócio do bolo, mas poxa, eu estou vendo ele, o Rainer, morrendo de fome. E ele manda mensagem, e vai, e eu estou lendo, eu quero conhecer, e me ensina, e não sei o quê. E eu falei para ele assim, no começo, falei assim, eu só te atendo diante de uma possibilidade. Ele falou, qual? Vai lá e fala com o papai. Depois eu falei, eu quero que também a mamãe te abençoe, senão eu não te atendo, eu não quero confusão, eu quero abençoar. Enquanto o pastor Sampaio ligou para mim e falou assim, eu já falei com a minha esposa, ela falou assim, pode abençoar, beleza. E ele falou assim, poxa pastor, legal, será que eu vou poder ser usado? Será que eu vou poder falar também? Eu falei, vai. Será que eu vou poder falar com a minha mãe? Eu falei, claro que vai, mas é com você, cara, caminha, come. E aí toda hora ele manda mensagem, e quer ouvir. É esse desejo, esse fome, essa sede. No verso 3 do texto que nós já lemos, em 2 Coríntios 8, de 1 a 3, Paulo diz a razão porque lhes enviou uma carta penosa. Isso eu escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é a vossa. Aqui a motivação é a mesma, exceto num ponto. Ele disse que não queria ser entristecido. Ele quer alegria e não sofrimento. Ele é um cristão que busca o prazer, mas é que ele vai a um passo além do verso 2. Ele diz que a razão porque ele quer alegria e não sofrimento é que tem confiança em que a alegria deles também é deles. A alegria do apóstolo Paulo, a preocupação dele não é que ele vai ser entristecido, é que aqueles homens fiquem tristes com a ida dele e chamem a ele, eles sejam repreendidos por ele. Então o apóstolo Paulo está num nível acima, preocupado com o que eles vão falar. Não porque a palavra dele não seja bíblica, não porque eles não dessem o valor apostólico daquela palavra, mas porque eles poderiam se sentir constrangidos. Eu lembro que o pastor Abel, era o pastor lá da igreja onde eu fui saído, antes ele faleceu, outra pessoa assumiu o lugar, e aí a minha tia, que também é falecida, ela falava assim, que ele começava a pregar, e aí a minha tia lá exortava, pô pastor, por que você não chama atenção? Por que você não fala disso? Ele falou assim, poxa minha filha, eu vejo as pessoas tão tristes, tão negócio, eu fico com uma dor no coração de trazer mais um peso para ele. E ele está errado. Porque não muda, não gera transformação. Enquanto eu continuar alimentando o teu coração naquilo que você quer ouvir, você não muda. Não há transformação. Não há mudança. E sem a mudança e transformação, nós não nos assemelhamos ao padrão de Cristo. E se nós não nos assemelhamos ao padrão de Cristo, só o quê? Tristeza e frustração. Porque na terra tereis tribulações. Como que eu posso viver numa terra que só tem tribulação? Se eu não tiver a confiança de que tem um plano maior junto do nosso Deus. A palavra ela tem que ser pregada por causa disso. Então, o que é o amor? O amor existe em abundância entre nós quando sua alegria é minha e a minha alegria é sua. Eu me alegro no próximo. Então, quando você vê a prosperidade de alguém, você vê alguém espiritualmente crescendo, se alegre. Não fica com inveja. Na igreja, em igrejas maiores, as pessoas começam a ficar com inveja. Ah, o cara chegou agora. Fiquei contente semana passada. Foi o Rafael que eu chamei para cantar aqui? Fiquei contente. Então ele veio, ele é o cantor. Ainda brinquei com a Vânia essa semana. E aí, Vânia, você ficou contente com o teu filhinho? Ah, fiquei. É claro, entendeu? A alegria de você ver. Ai, poxa, eu estou aqui há 5 anos com o pastor Paulo, ele nunca me chamou para cantar. Por que chamou o Rafael? A gente não tem que ter esse tipo de pensamento. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. O que é o amor?
O amor existe em abundância entre nós quando a sua alegria é minha e a minha alegria é a sua. Não estou apenas amando porque busco a sua alegria, mas porque a busco com a minha alegria. Eu quero ser satisfeito em você. Eu me alegro quando você fala que você está prosperando. Eu me alegro quando você fala que está tudo certo. Me alegro quando vejo os relacionamentos. Nós temos que ter alegria. Digamos que alguém fale a um dos seus filhos: seja bonzinho com o seu irmão, ajude. Isso é para o Rafael Gabriel, hein? Isso é bom, hein? É o John Piper que está escrevendo, o senhor não, né? Digamos que alguém fale a um dos seus filhos: seja bonzinho com o seu irmão, ajude-o a arrumar o quarto, tente fazê-lo sentir-se contente, não infeliz. Como seria se ele ajudasse a limpar o quarto, mas resmungasse o tempo todo e transpirasse por descontentamento? Como é que é isso? Como é que você acha que os irmãos eles se sentem? Ou os pais se sentem? Vou fazer, na marra. Ao ajudar o seu irmão, ele não está buscando a sua própria felicidade, na felicidade do seu irmão. Ele não está agindo como um cristão que vive para o prazer. Seu esforço não é esforço do amor, é esforço do legalismo. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser castigado. Nós temos que crescer. Eu estou dando o exemplo do Gabriel e Rafael, entendeu? Mas esse exemplo tem que ser sobre as nossas vidas. A gente tem que crescer, tem que sair dessa condição de fazer por fazer. Quando você entender isso, você não chega mais atrasado. Não chega, eu duvido. Outro dia a Diego chegou mais cedo e ela mandou mensagem para mim assim: Pastor Paulo, já estou na porta da igreja. A gente tinha parado para pegar um salgadinho, acho que foi o aniversário da igreja, né? A gente atrasou um pouquinho mais. Já estou na porta da igreja. Isso só provém de um coração que sente desejo e necessidade. A Lourdinha, ela fala comigo: pastor, eu queria tanto ir na igreja, sinto tanta vontade, tanto desejo, mas eu não consigo. Essa fome, essa sede, ela tem que nascer de um coração grato a Deus, em que você vai estar no melhor lugar que você podia estar, não em outro lugar. Eu poderia estar em 1000 outros lugares, mas eu estou na casa do Senhor. É aquele exemplo que eu sempre dou, quando é uma festividade, exceto a Aisla. Mas será que o Nicolas ele vai atrasar para o casamento? Será que ele vai chegar uma hora depois? Será que ele vai ficar com sono? Será que vai dar sono nele no dia do casamento? Você vai dar um cochilo, depois eu vou. Será que vai acontecer isso? Será, gente? Será? Será que a Aisla, quando estivesse arrumando para o casamento e a moça que vai fazer o cabelo dela, ela vai falar assim: pode deixar de qualquer jeito, não faz diferença. Entenda que essas motivações, elas são motivações que têm que ser transformadas no nosso coração também em relação ao Senhor, em relação à casa do Senhor. O amor se compraz em causar e contemplar a alegria dos outros. 2 Coríntios capítulo 2, não precisa abrir não, tá? Agora pense na relação entre as ilustrações do amor dos capítulos 2 e 8 de 2 Coríntios que nós já lemos. No capítulo 8, o amor é o transbordar da alegria de Deus, que supre alegremente as necessidades dos outros, e o impulso de uma fonte que transborda. Ela tem sua origem na graça de Deus, que transborda livremente, porque tem prazer em encher o que está vazio. O Senhor é um manancial de águas vivas. Ele é um rio. Tem um salmo que a Benise já vai falar para mim qualquer, que fala assim: restaura as nossas alegrias como as correntes do Negueb. E aí, Benise, qual salmo que é? Não sei. Tá? É muito interessante quando você começa a olhar a história que fala das correntes do Negueb. São rios que eles chegam numa parte da estiagem seca, tá? E aí chega um momento em que da montanha ela há um degelo, e aí quando desce de uma vez. Então a água sai levando tudo. E aí o salmista fala assim: Senhor, restaura. Tá ficando mal, tá difícil, tá de ruim. Vem mais a Bíblia. Tá? O salmista olha e fala assim: eu quero que o Senhor restaure a minha alegria como a torrente do Negueb, que vai levando água, vai levando tudo, entendeu? Nada para. É o nosso coração. O amor participa da natureza dessa graça, porque também tem prazer em transbordar livremente para atender as necessidades dos outros. Como que você contém o rio?
Por isso que uma passagem como aquela de Êxodo, em que quando eles vão atravessar o Rio Jordão, e quando nós estudamos Êxodo alguns anos atrás, eu fiquei meditando naquilo, né? Aquelas pessoas pararam, aqueles 3 milhões de pessoas para atravessar o Rio Jordão, vários sacerdotes, aí eles, quando eles colocam o primeiro pé na água, a água para. E aí eles vão até o meio do rio, a água está parada, e as pessoas atravessam, está seco. E aí eu fiquei imaginando, antes do rio, essa água ela subiu? Ficou num paredão de água? Pode ser, não sei. Né? Será que ela transbordou? Entendeu? A água veio e saiu para os lados, como se fosse batendo no muro. E de baixo? As pessoas acordando cedo para ir lá no rio, ou buscar água, ou para pescar. Cadê a água do rio? E aquele rio, ele dá onde? No mar. E a água do mar não voltou? Eu fiquei só pensando aqui na minha mente. Mas não tem muitas formas de você parar o mover de um rio. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Que quando esse rio começar a fluir no seu coração, ele não pare. Porque não pode ser parado. Ele tem que alcançar outras vidas. O amor vem de Deus e transborda sobre nós. E é o que existe entre as pessoas que encontram sua alegria e a alegria do outro. Que em relação a essas duas maneiras tem de falar de amor entre si? Primeiro, o amor não apenas se compraz em causar alegria nos que estão vazios. 2 Coríntios 8. Não esquece, é só o capítulo, não tem o versículo. Tá? O amor não se compraz em causar alegria nos que estão vazios. Tem pessoas que estão vazias? Sim. As pessoas que estão vazias, quando você fala, elas se enchem? Sim. Mas há pessoas que estão meio cheias. Nós podemos falar com as pessoas que estão meio cheias. Espero que você seja meio cheio. Entendeu? E aí a gente vai fazer o quê? Ajudar você a transbordar. Mas também a nossa alegria tem que contemplar aqueles que estão cheios. Ou seja, eu olho para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está buscando, que está lendo, e eu me alegro. Eu me alegro porque essa pessoa está crescendo. Se alegre porque o Felipe fazia abertura, não faz mais, agora está no louvor. Se alegre. Não fique com inveja, não fique com desejo, não fique cobiçando, não precisa disso, se alegre. A graça de Deus se compraz em conceder arrependimento. Esse agora é para o Will ali. 2 Timóteo 2,25. Não sei se é algum. Não, aqui ó. Olha, 2 Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 25. Sou eu ou não? Não. 24 e 25, por favor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não, é isso? Ah, tá, desculpa, eu estava no 22, desculpa. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. É uma característica do cristão, tem que ser brando, calmo, tranquilo, apto para instruir. É apto para instruir, mesmo a pessoa que é brigona, apto a construir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. A condição da instrução, é por isso que o pastor, ele necessariamente vai cair o celular e vai quebrar a tela. Tá? Ele não vai conseguir equilibrar ali, né? O pastor, ele tem que necessariamente ser mestre. Não existe pastor que não seja mestre. Ele tem que estar apto para ensinar. Se você pega uma pessoa que não tem paciência para ensinar, ele nunca pode ser pastor. Ou habilidade também. Habilidade. É dom, né? A pessoa ela pode ser mestre e não ser pastor. Por isso que sacerdotes, eles têm que ser pastores e mestres. Os homens, os sacerdotes, eles têm que ser mestres. É por isso que eu sempre trago o contexto, e às vezes as mães ficam bravas, mas a responsabilidade da disciplina é do homem.
Provérbios ele fala sobre a condição do ensino. O homem ele tem que ser apto a ensinar, repreender, corrigir com amor. Mas é o homem que tem que fazer isso. É o homem que tem que fazer isso. Não é que a mulher não tem capacidade para isso, mas que o Deus ele coloca essa responsabilidade na mão do homem. A graça de Deus se compraz em conceder arrependimento e regozija-se com o pecador que se arrepende. Lucas 14, 7. Lucas 14, 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propondo-lhes uma parábola. Peraí, está errado. Não, é isso não. Não? A referência está errada aqui, tá? Deixa pra lá. Eu não tenho a referência, eu adotei aqui, eu devo ter anotado errado. Lucas 14, 7. Então, a graça de Deus se compraz em conceder arrependimento e regozija-se com o pecador que se arrepende. Deve ser aquela passagem que fala que tem mais alegria no céu quando um justo se converte, quando um ímpio se converte, do que ele o justo, coisa desse tipo. Tá? Quando o nosso coração está cheio de prazer na graça de Deus, não apenas desejamos causar alegria nos outros, mas também a contemplamos quando existe neles. O amor é o esforço do cristão que se compraz em gerar sua alegria nos outros. Então ele também é a satisfação do cristão que se compraz em ver a alegria gerada nos outros. Mas o amor ele chora? O amor, ele é um amor só de alegria? 2 Coríntios 2,4. Por falar nisso, não para os que sabem, quantos livros Lucas escreveu? Segunda Coríntios o quê? 2,4. Quantos livros Lucas escreveu? O Evangelho de Lucas e o de João? Não. Lucas e Atos. Lucas e Atos. Onde está a referência que ele fala de Atos? Por que ele escreveu Atos? Eita, Segura 2 Coríntios aí. Vamos lá. Você gosta de escrever. Lucas capítulo 1. Ele gostava de escrever. O que você falou aí? Lucas 1? Não, peraí, deixa eu ver se é o Lucas 1. 2 Coríntios. Peraí. 2,4. Mas segura um pouquinho. Deixa eu achar a referência de Lucas. Deixa eu achar a referência de Lucas que eu quero. Peraí. Um pouquinho. Lucas capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, em exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Esse Teófilo era uma pessoa importante. Vamos lá para Atos capítulo 1. 2,4. Não, é outro. Tá. Atos 1. Heloísa. Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O mesmo Teófilo, que está lá em Lucas 1, ele está aqui. Então ele escreveu o primeiro livro, endereçou para Teófilo, e aqui ele está endereçando o segundo livro de Atos para Teófilo. Então Atos foi escrito por Lucas e Lucas também escreveu Lucas. Tá? Voltando para nós, qual era o texto? 2 Coríntios 2,4. 2,4. Agora você vai falar, né? 2,4. Não, era para ela falar um versículo. Quem é? Eu. Você já leu, não? Não, você era minha vez, só que você falou isso porque estava errado. Estava errado. Tá certo, vai. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi.
com muitas lágrimas, não para... Opa, calma aí. Calma, respira. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagra em grande medida. Vírgula para respirar. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, respira, vos escrevi, respira, com muitas lágrimas, respira, não para que ficasseis entristecidos, respira, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Insistimos tanto que o amor é o transbordar da alegria, que alguém poderia pensar que não há lugar para a tristeza, ou angústia no coração do amor, nem lugar para lágrimas em seu rosto. A alegria, ela também pode ser mostrada através das lágrimas. As nossas lágrimas, elas podem refletir também a alegria, mesmo no meio da tristeza. O contentamento de um cristão que busca o prazer não é uma serenidade de estilo budista. Parece que as pessoas acham que o cristão ele não se abala, ele não sente, ele não fica triste. Está passando luta? Não, irmão, não pode sorrir não. Isso eu vejo demais, isso, em especial em velório. Não, a viúva está chorando por causa do viúvo lá, do cara que morreu, do morto. Não chora não. Jesus Cristo é sua força. Deixa a pessoa chorar, gente. As pessoas não gostam. Olha lá, já falei na semana passada, Jesus ele não chorou, mas ele riu. Ah, então eu não posso chorar não, eu não tenho direito a chorar. Isso é uma mentira. O contentamento de um cristão que busca o prazer não é uma serenidade de estilo budista, insensível às dores dos outros. É um contentamento profundamente insatisfeito. Ele está constantemente faminto por mais do banquete da graça de Deus. E mesmo a medida de contentamento que Deus concede, contém um impulso insaciável para expandir-se para outros. 2 Coríntios 8:4. (3 e 4). 2 Coríntios 8, 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos seus. 1 João capítulo 1, verso 4. 1 João. Quantos livros João escreveu? 4. 5? João 1, 2, 3, Apocalipse. Tem 2 João. 3 João. Pedro, João. Não, 1 João capítulo 1, verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria cristã revela-se como contentamento insatisfeito sempre que detectar uma necessidade humana. Então a minha alegria, ela se revela de uma forma em que eu fico insatisfeito porque você precisa de algo. Deu para entender? Quando eu vejo que você precisa de algo, é uma oportunidade de fazer o quê? Te abençoar. Te ajudar. É aquela antena ligada o tempo inteiro, olhando assim, quem eu posso abençoar? Quem eu posso ajudar? Mas se você está com o teu foco virado apenas para você, você vai enxergar o quê? Nada. Só você. É só a sua necessidade, só o seu querer, só os seus desejos. Mas se a sua antena está aberta e a gente vê o exemplo maior, que é a figura de Jesus Cristo, em que ele olha para a situação dos outros acima da sua própria situação. A alegria cristã revela-se com o contentamento insatisfeito sempre que detectar uma necessidade humana. Ela começa a se expandir em amor para suprir essa necessidade e produzir a alegria da fé no coração da outra pessoa. Eu não vou ficar contente e feliz, a menos que a pessoa esteja insatisfeita. Quem está faltando na igreja hoje aqui? Moisés, Soares, aquele menino que deu de capacete. Não, ele não vem no dominical, ele trabalha. Quem mais? Por que eles não vêm? Será que você se preocupa em por que eles não vêm? Será que
isso vai ser demonstrado através de uma ligação. Por que você não veio hoje? Por que, Lourdinha, você não conseguiu vir? Por que a Ediane não está ali? Por que o Moisés não está? Porque todos sabem por que o Alisson não veio. Entende que esse negócio no nosso coração é algo que tem que mudar? Será que a gente manda uma mensagem para o outro, especialmente em dominical, não esqueça, vamos nos encontrar amanhã? Você sabe que isso faz diferença? Você, domingo à noite, chega e manda uma mensagem para alguém que não vem e fala assim, vai lá, estão sentindo sua falta, precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Posso te buscar? Posso te levar? O contentamento de um cristão que busca o prazer é uma serenidade de estilo budista, insensível às dores dos outros. A alegria cristã revela-se como contentamento insatisfeito sempre que detectar uma necessidade humana. Ela começa a expandir-se em amor para suprir essa necessidade e produzir a alegria da fé no coração de outra pessoa. Mas como frequentemente há um lapso de tempo entre a nossa percepção da necessidade de alguém e o nosso prazer final com a sua alegria restaurada, há um lugar para lágrimas nesse intervalo. Enquanto essa pessoa ela não é satisfeita, enquanto essa pessoa ela não está plena, eu me entristeço porque isso não está. Muitas vezes o meu coração é em relação a vocês. Quando eu tenho que insistir numa coisa, quando eu tenho que falar numa coisa de novo. Algumas situações que elas são reincidentes, e eu falo assim, será que a pessoa não vai aprender? Não é porque eu estou com raiva, é porque a pessoa ela vai ser muito mais feliz se ela fizer o que é certo. Então naquele momento eu fico triste, mas eu não estou triste com a pessoa, eu estou triste porque eu quero ajudar ela de alguma maneira. Então eu fico insistindo. E aí, você vai orar? Você vai ler? E aí, vai ler? E aí, Rayane, quando que você vai voltar a ler com a gente? E aí, não sei o quê? E aí, Aisa, você vai continuar com essa moleza aí de não querer acordar de manhã para orar, para ler com a gente? Ah, não sei o quê. Entende que essa é uma insatisfação que você quer ajudar. Não insatisfação porque você está cansado da pessoa. Então quando eu fico insistindo, e é algo que você tem que desenvolver no seu coração, é o desejo de que a pessoa ela seja como você, ou melhor que você. Essa necessidade nossa de mudança, ela tem que ser gerada no nosso coração. Ela começa a expandir-se em amor para suprir essa necessidade e produzir a alegria da fé no coração da outra pessoa. Mas como frequentemente há um lapso de tempo entre a nossa percepção da necessidade de alguém e o nosso prazer final, com a sua alegria restaurada, há lugar para lágrimas nesse intervalo. O choro da compaixão é o choro da alegria impedida de estender-se até o outro. Eu me entristeço e eu choro na presença de Deus porque você não tinha que estar passando o que você está passando, mas você continua passando. É como se você lutasse contra esse rio que está querendo empurrar você para você andar no caminho certo, mas você continua com o pé fincado, parece uma mula. Tem um versículo que fala que não sejais como uma mula sem entendimento. Se a palavra, você ouviu a palavra, você se convenceu dela, mude, altere o curso da sua vida. O mundo precisa que você mude, os seus familiares precisam que você mude. Se você não mudar, vai continuar. É que nós estamos meditando em 2 Pedro. A gente pode adiantar a segunda volta de Cristo. Fazendo o quê? A nossa parte. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós estamos retendo a volta de Cristo. É tanto um privilégio como uma grande responsabilidade. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos aprender mais do teu amor. Queremos, Pai, reconhecer que não sabemos amar como convém. Glória a Deus. Que nós possamos, Pai querido, parar de olhar apenas para nós mesmos. Que nós possamos, Pai querido, olhar para o próximo como alguém carente e necessitado. Que nós possamos nos alegrar não apenas nos benefícios que o Senhor tem nos concedido, e eles são muitos. Sua palavra diz que eles são incontáveis. Não há como nós contarmos os benefícios que o Senhor nos concede. Que nós possamos, Pai, desejar compartilhar isso com o nosso irmão. Mas isso não pode provir de nós, porque nós temos essa falha no nosso caráter. Mas sabemos que o Senhor gerar em nós, Pai, esse desejo e essa fome, nós podemos sim abençoar o próximo como Cristo. Estarmos dispostos, inclusive, a morrer como Cristo morreu para salvar a tua casa, para a igreja, Pai.
Oramos em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo tempo que estivemos juntos. Estamos caminhando para o final de 2 Pedro. E a minha pergunta é: você está orando pelo próximo tempo? Me ajude em oração. Nós vamos ter um tempo de salmos, algumas semanas de salmos, até que o Senhor realmente dê a direção. Mas ore para que Deus nos dê a direção. Tá? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo na tua presença, pelo tempo de comunhão que o Senhor nos concede. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos guarde nesta tarde, que nós possamos ser gratos pelo nosso alimento, que nós possamos, segundo a tua vontade, Pai querido, retornarmos à tua casa à noite para louvar, adorar e bendizer o seu santo nome. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém.